Você já percebeu como é fácil enxergar certos comportamentos nas redes sociais, mas difícil perceber quando eles aparecem na gente? Às vezes você vê algo, acha exagerado, até julga, mas, mesmo assim, continua vendo, continua consumindo, continua sendo impactado. E talvez o ponto cego não esteja nas redes sociais, mas no quanto isso te afeta sem você perceber. As redes sociais parecem simples, fotos, vídeos, momentos do dia a dia, mas na prática elas funcionam de forma mais profunda. Algumas pessoas gostam de se expor, outras preferem observar. Algumas compartilham muito, outras quase nada. Mas existe algo em comum. Quando você está ali, você está sendo exposto o tempo todo. E, aos poucos, isso influencia a forma como você vê o mundo. E até a forma como você se vê. Você abre o aplicativo, às vezes sem perceber. Rola a tela, quase no automático. Vê várias vidas diferentes em poucos minutos. E mesmo sem interagir tanto, você está absorvendo. Nem todo mundo posta buscando atenção, mas quando posta, é difícil ignorar a reação. Quem viu, quem curtiu, quem comentou, existe uma sensação ali, pequena, mas presente, de reconhecimento. É comum pensar, isso não me afeta, mas ao mesmo tempo, pensar antes de postar, ou até deixar de postar, não por obrigação, mas por percepção de como aquilo pode ser visto. Não é falsidade, é adaptação ao ambiente. Na maioria das vezes, o que aparece nas redes é uma versão filtrada da realidade, momentos bons, conquistas, partes interessantes. E isso é natural. Mas o problema é esquecer que aquilo não é o todo, é só um recorte. Você vê alguém evoluindo, alguém feliz, alguém conquistando algo. E mesmo sabendo que é só um recorte, surge uma comparação sutil, quase automática. E não importa o seu perfil. Se você está ali, em algum nível, isso te atinge. Às vezes você vê algo e acha exagerado, forçado, artificial e julga. Mas nem sempre isso significa que você queria fazer igual. Às vezes, é só um incômodo, com o excesso, com a exposição, com o que não parece real. Mas, mesmo assim, aquilo ficou na sua cabeça, porque ver já é suficiente para ser impactado. Tendências surgem e muitas pessoas acompanham, mesmos formatos, mesmos assuntos, mesmas ideias, porque existe uma sensação de pertencimento. E mesmo quem não entra nisso diretamente, ainda está cercado por esse movimento. Com o tempo, é comum ajustar a forma como você se apresenta, o que mostrar, o que evitar, como se posicionar. Nem sempre de forma consciente, mas influenciado pelo ambiente. E isso levanta uma dúvida: até que ponto isso é natural? E até que ponto foi moldado? Abrir o celular sem pensar, procurar algo novo, voltar várias vezes, sem um motivo claro, é só hábito, mas um hábito constante, porque sempre existe algo novo, algo que prende, e em algum momento, algumas pessoas começam a perceber isso. Aquilo que antes chamava atenção já não prende tanto. A vontade de postar diminui. A necessidade de ser visto enfraquece, não porque a pessoa superou tudo, mas porque entendeu algo, que aquela dinâmica não faz mais tanto sentido e aos poucos ela se distancia. Talvez as redes sociais não estejam criando esse comportamento. Talvez elas só estejam tornando visível e, em alguns casos, até acelerando um processo onde a pessoa passa de alguém que busca para alguém que começa a questionar e, aos poucos, se afastar. O ponto não é sair, nem ficar, mas entender. Nem todo mundo vive isso da mesma forma.
Mas quase ninguém passa por isso sem ser afetado. Em algum momento, isso te tocou, mesmo que hoje já não tenha o mesmo peso. E talvez o maior ponto cego da sociedade hoje não seja o que as redes mostram, mas o quanto elas influenciam antes mesmo da gente perceber